Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo de função exponencial. Na aula anterior nós vimos uma revisão de potenciação e hoje nós vamos compreender o que é uma função exponencial e fazer alguns exercícios. Chama-se função exponencial qualquer função f de reais em reais positivos dada por uma lei da forma f de x igual a elevado a x, em que a é um número real dado a maior que zero e a diferente de 1. Então a função exponencial é dessa forma: f de x igual a elevado a x, onde o a é a base e o x é o expoente. Então a função exponencial ela tem a variável no expoente. Vamos ver alguns exemplos. Vamos determinar se esses exemplos é ou não função exponencial. Primeiro exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Perceba que o a aqui igual a 2. Então, nesse caso, nós temos sim uma função exponencial. Segundo exemplo, b, f de x igual a 1/3 elevado a x. Nesse caso, a base, o a é igual a 1/3. Então, aqui também seria uma função exponencial. C, f de x igual a 0,1 elevado a x. Então, a nossa base é 0,1. Aqui teremos uma função exponencial? Sim, porque o a é um número positivo e é diferente de 1, como nos anteriores. Então, nesse caso, também é uma função exponencial. Vejamos o item D. Perceba que a base aqui é igual a 1. E pela definição, o que deve ocorrer? O a ele tem que ser positivo, maior que 0, e diferente de 1. Então ele não pode ser 1. Então nesse caso, não temos uma função exponencial. Ok? Agora a gente vai aprender a calcular os valores de uma função exponencial. Então, dada a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x, determine. Letra A, f de 0. Então, o que queremos fazer aqui? Então, para calcular o f de 0, basta substituir o x por 0. Então, onde tem x na função, nós vamos substituir por 0. Vai ficar 4 elevado a 0. X vai ser 0. E nós aprendemos na aula anterior que todo número elevado a expoente 0, o resultado é 1. B, f de 2. Então agora o x é igual a 2. Vai pegar a função e onde tem x, substitui por 2. Então fica 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Que é igual a quanto? Igual a 16. C, f de menos 1. Da mesma forma. Onde tem x na função, substitui por menos 1. Então vai ficar 4 elevado a menos 1. Na aula anterior nós aprendemos também como proceder quando o expoente é um número negativo. O que a gente faz? A gente inverte a base, né? Sabemos que aqui embaixo tem um subentendido. Então 1 sobe e o 4 desce. E o expoente fica positivo. Então fica 1 sobre 4 elevado a 1 é o próprio 4. Então o resultado é 1/4.
E o f de 1 meio? Então, substituindo na função, vai ficar 4 elevado a 1 meio. Nós também vimos na aula anterior quando o expoente é um número fracionário, uma fração. Isso vai virar uma raiz, onde o denominador, o número que está embaixo, ele fica no índice da raiz. E o numerador que está em cima, ele vai para dentro da raiz. Só que eu não preciso colocar esse 2 nesse 1, né? Pode ficar subtendido. Então isso é simplesmente a raiz quadrada do 4. Que é quanto? Que é igual a 2. Ok? Então, bem simples. Agora a gente vai aprender a construir o gráfico da função exponencial. Na função afim nós vimos que o gráfico era uma reta. Na função quadrática nós vimos que o gráfico era uma parábola. Então qual seria o formato da função exponencial? Então é isso que a gente vai ver agora. Então nós temos a primeira função, f de x igual a 3 elevado a x. O que a gente faz? Então a gente vai atribuir alguns valores para x e encontrar o y. Então quem são esses valores? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu poderia ter colocado outros valores? Sim. Mas a gente vai definir os valores para x como sendo esses aqui. Então vamos encontrar o y. De que maneira? Substituindo o x na função. Então o primeiro é o f de menos 2. Isso vai ser 3 elevado a menos 2. O que a gente faz? Invertemos a base. A base é 3 sobre 1, fica 1 sobre 3. O expoente fica positivo. 3 ao quadrado é 9. Então, para x igual a menos 2, o y é 1 sobre 9. Vamos encontrar agora o f de menos 1. 3 elevado a menos 1. Da mesma forma, no expoente negativo a gente inverte a base e o expoente fica positivo. Então aqui nós temos 1/3. Então para x igual a menos 1, o y é 1/3. Vamos encontrar agora o f de 0. O f de 0 é 3 elevado a 0. E quando o expoente é 0, o resultado é 1. Então para x igual a 0, y igual a 1. F de 1. 3 elevado a 1. Então quando o expoente é 1, o resultado é a própria base, 3. X igual a 1, y igual a 3. Y igual a 3. E finalmente o f de 2. 3 elevado a 2. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Igual a 9. Então para x igual a 2, o y é 9. Em seguida a gente vai marcar esses pontos no plano cartesiano. Então o primeiro ponto é menos 2 e 1 sobre 9. Menos 1 e 1/3, 0, 1. 1 e 3, 2 e 9.
Então vamos para o plano cartesiano. Então aqui no eixo X nós temos menos 2, menos 1, o 0, 1 e 2. Agora os valores de y vão estar aqui no eixo y. Aqui eu vou colocar o 1, 3, e lá em cima eu vou colocar o 9. E aí nós temos que colocar também essas frações aqui, ó. 1 sobre 9 e 1 terço. Então 1 sobre 9 está mais próximo do zero, já que o denominador é maior. Então você pode estar marcando ele aqui embaixo. 1 sobre 9. 1 terço, ele está um pouquinho acima de 1 sobre 9. Então 1 terço. 1 terço. Então vamos marcar esses pontos. Então, primeiro ponto, menos 2 e 1 sobre 9. Menos 2 e 1 sobre 9. Então tá bem aqui o ponto. Segundo ponto, menos 1 e 1 terço. Menos 1 de x. E 1 terço do y. Então seria esse outro ponto. 0 e 1. 0 do x, 1 do y. Então marca em cima do 1. 1 e 3. 1 do x. 3 do y. E o 2 e 9. Então o gráfico da função exponencial vai ter esse formato aqui. Esse é o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x. Ok? Então o segundo gráfico que nós vamos construir é f de x igual a 1 meio, 1 sobre 2 elevado a x. Então vamos lá. Então da mesma forma, x e y, os valores para x é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vamos descobrir os valores de y. Substituindo o x, né, por cada um desses valores aqui. O primeiro deles é o f de menos 2. Então fica 1 sobre 2 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, o que a gente faz? Inverte a base. A base é 1 sobre 2. Então fica 2 sobre 1. E o expoente fica positivo. 1 fica subtendido aqui. Então o resultado é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então para x igual a menos 2, o y é 4. Em seguida o f de menos 1. Então você vai substituir o menos 1 no lugar do x. Então fica
1 sobre 2 elevado a menos 1. Novamente, expoente negativo você sempre vai inverter. Então fica 2 sobre 1. E o expoente fica positivo. O 1 fica subentendido aqui embaixo. Então 2 elevado a 1 é o próprio 2. Continuando, vamos encontrar agora o f de 0. Então fica 1 sobre 2 elevado a 0. Então toda base elevada a expoente 0 é igual a 1. Então nós encontramos para x igual a menos 1 o y2. E quando o x é 0, o y é 1. O valor da função é 1. Continuando, agora é o f de 1. Então fica 1 sobre 2 elevado a 1. Então todo número elevado ao expoente 1 é o próprio número. 1 meio, 1 sobre 2. Então para x igual a 1, y é 1 meio. E finalmente o f de 2, que é 1 sobre 2 ao quadrado, elevado a 2. Então 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado é 4. Então f de 2 é 1 quarto. X igual a 2, y igual a 1 quarto. Então, a gente vai marcar esses pontos do plano cartesiano. Nós temos o eixo x, aqui vai ficar o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E esses outros pontos nós marcamos no eixo y. Aqui vai ficar o 1, vou colocar o 4 aqui, e o opa, na verdade aqui seria o 2. E lá em cima eu vou colocar o 4. Agora são as frações, 1 meio e 1 quarto. 1 quarto está mais próximo do zero. Lembrando, sempre que o denominador for maior, ele vai estar mais próximo do zero ainda. 4 é maior que 2. Então aqui eu ponho 1 quarto. E aqui 1 sobre 2, 1 meio. Ok? Então vamos marcar. O primeiro ponto é menos 2 e 4. Menos 2. Então tá bem aqui esse ponto. Menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Tá aqui esse ponto. 0 e 1. Marca em cima do eixo. Opa. Marca em cima do 1. 1 e 1 meio. Dois do x, 1 quarto do y. Então, ligando esses pontos, nós temos a função exponencial 1 sobre 2 elevado a x. Ok?
Esse gráfico é chamado de curva exponencial. A mesma curva que tem retratado o crescimento do número de casos de coronavírus. Então, se você assistir os jornais, você vai ouvir falar dessa curva. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu!